Olá, sejam bem-vindos ao nosso momento Estudando a Bíblia. E como é bom ter você aqui mais uma vez junto conosco para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a primeira e a segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Então, vamos ver como que tudo aconteceu para que essa carta fosse escrita? Se voltarmos em Atos 16, vemos um dos episódios mais famosos desse livro, a prisão de Paulo e Silas em Filipos, onde, através do seu louvor e adoração, houve um terremoto que abriram a prisão. Após esse episódio, eles viajaram até a cidade de Tessalônica, uma cidade populosa, a mais próspera na Grécia Antiga, por ser um centro comercial e capital da Macedônia. Ao chegar ali, Paulo, acompanhado por Silas, através de seus ministérios e testemunhos, puderam pregar o Evangelho, as boas novas de Cristo naquela cidade, e em poucas semanas, um pequeno grupo de tessalonicenses veio a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Mas, com o sucesso de Paulo, os judeus, movidos pela inveja, reuniram um grupo de malfeitores para causar um tumulto na cidade, trazendo acusações contra Paulo e Silas. Então agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Aqui nós vemos, sobre aquilo que aqueles acusadores diziam sobre Paulo, sobre as suas pregações. Aqui, se nós olharmos no versículo 6, eles dizem assim: estes que têm transtornado o mundo. Se nós formos olhar bem detalhado aquilo que diz nesse versículo, essa palavra mundo, ela se refere a uma palavra grega que significa terra habitada. E esta palavra terra habitada se refere ao Império Romano. Ou seja, eles estavam insinuando, eles estavam falando que Paulo estava cometendo um ato de alta traição ao imperador, ao Império Romano. Dizendo que Paulo estava dizendo que havia outro rei, que havia um outro imperador. Paulo, em suas pregações, ele dizia sobre a primeira vinda de Jesus, que Jesus ele veio para morrer em nosso lugar, que Jesus ele veio como um cordeiro para dar a vida por mim e por você. Ele veio como um sacrifício. Mas que Jesus, em sua segunda vinda, ele virá como um rei em toda a sua majestade. Então, como a ênfase da pregação de Paulo era sobre a segunda vinda de Jesus, aqueles judeus, aqueles incrédulos, eles não entenderam o significado, o real significado da pregação. Então, eles começaram a acusar Paulo de alta traição ao imperador romano. Então, sob esse clima de intensa perseguição, Paulo saiu de Tessalônica para Corinto, mas ficou preocupado com o futuro daquela igreja, pois tinha dentro dele um grande amor por eles. Com essa preocupação em relação à situação difícil dos novos convertidos em Tessalônica, Paulo enviou Timóteo para ver como eles estavam. E alguns meses depois, Timóteo e Silas se juntaram a Paulo em Corinto para trazer a ele notícias sobre as condições dessa igreja. Após ouvir sobre a fidelidade dos cristãos de Tessalônica, mesmo no meio de intensa perseguição, Paulo, estando em Corinto, enviou aquilo que nós conhecemos como a primeira carta aos Tessalonicenses, como uma forma de encorajar e lembrá-los de seu amor e sua fiel oração em favor deles. Paulo, aqui neste primeiro capítulo, ele traz sobre as primeiras impressões que ele teve a respeito daqueles cristãos quando ele esteve em Tessalônica. Paulo, ele fala que aqueles cristãos não acharam louco a sua mensagem, mas que pelo contrário, eles sabiam que algo acontecia quando eles ouviam as pregações de Paulo. E o que acontecia? Eles diziam que era como se um poder invadisse o coração deles. E nós sabemos que esse poder que invade os nossos corações quando nós ouvimos a palavra do Senhor é o agir do Espírito Santo.
Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o Espírito Santo ele vem e nos confronta. O Espírito Santo vem e convence os nossos corações dos nossos pecados. E era esse manifestar que o Espírito Santo fazia ali naquela igreja. Aqui nós vemos que a igreja de Tessalônica ela não ficava em nenhum lugar muito privilegiado, mas nós sabemos que essa igreja ela estava firmada em Deus. E Paulo, neste primeiro capítulo, fala que mesmo com as grandes perseguições que aquela igreja sofria, eles não deixavam de ter 3 coisas a respeito da base da vida cristã, que é a fé, o amor e a esperança. Porque a fé é como algo que você tem que trabalhar. O amor é algo prático e a esperança exige paciência. Uma das coisas mais notáveis no trabalho de Paulo é que onde ele chegava, as pessoas eram impactadas pelo seu trabalho. Ou seja nos afazeres, nos comportamentos, nas atitudes. Paulo vivia uma vida que glorificava ao Senhor em tudo que ele fazia. Então aqui ele reflete um modelo e ele vem trazendo essa questão central dentro do capítulo 2, onde não é que exista uma regra comportamental, não é que exista um policial celestial que vai ficar te vigiando e impondo leis, regras em você, mas é uma questão de vida cristã, é a base da vida cristã. Tudo que nós fazemos, desde coisas simples dentro da nossa casa, por exemplo, lavar uma louça, passar roupa, varrer um chão, tudo deve glorificar ao Senhor. Se você estiver no seu trabalho, dentro de uma loja, dentro de uma empresa, você deve glorificar ao Senhor. Dentro da igreja, você deve glorificar ao Senhor. Cada ação, cada atitude, cada comportamento, cada afazer seu deve glorificar ao Senhor. Porque nós, enquanto cristãos, precisamos viver uma vida digna, uma vida que dignifique o nome do Senhor. Capítulo 13, uma parte do capítulo 4, narra uma das razões que fizeram com que Paulo escrevesse essa carta. A partir da visita de Timóteo à igreja em Tessalônica, Paulo apresenta algumas preocupações de que aqueles cristãos pudessem se afastar do caminho por causa das perseguições e ficassem como um navio à deriva. Para Paulo, o sofrimento poderia ser uma questão de distrair aqueles cristãos. Poderia ser uma distração que fizesse com que eles começassem a se permitir viver coisas que colocassem a sua fidelidade ao Senhor em questão. Ou seja, para que não sofressem mais, aquelas pessoas, elas poderiam pensar em se afastar do Senhor. Então, sendo assim, Paulo aqui nesses capítulos, ele traz uma das questões mais importantes em que nós, enquanto cristãos, precisamos viver a imagem e semelhança do Senhor. Se nós vermos lá em Gênesis, o Senhor nos criou como a sua imagem e semelhança. E o que isso quer dizer? Não quer dizer em relação à nossa parte física, mas quer dizer em relação ao nosso caráter, em relação à nossa vivência. E viver a imagem e semelhança nada mais é do que vivermos em santidade. E Paulo diz que a santidade ela não quer dizer em relação às coisas morais, mas quer dizer em relação às nossas práticas, aquilo que nós estamos vivendo, como nós estamos andando. Será que aquilo que eu estou fazendo está refletindo a imagem do Senhor? Será que quando as pessoas elas olham em mim, será que eu reflito o Senhor? Será que eu sou a semelhança de Deus? Porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que é santo, a um Deus que não se mistura, é como a água e o óleo, elas não se misturam. Deus e o mundo não se misturam. Será que eu e você temos andado à imagem e semelhança do Senhor? E é sobre isso que Paulo vem trazer, sobre esse anseio, esse desejo que nós vivamos a imagem e semelhança do nosso Deus, que nós possamos viver em santidade. Quero que você pense aqui comigo. Como que você descreveria para uma pessoa cega que a cor do céu é azul? Como que você descreveria a sensação de você poder ver que a cor do céu é azul? Claro que você deveria estimular os outros sentidos. Você deveria descrever através da experiência da cor, através do tato, do paladar, do olfato e até mesmo da audição.
Agora aqui nós temos um ponto no capítulo 4 e no capítulo 5, como que Paulo descreveria para aqueles cristãos a respeito do dia do Senhor, um dia que ainda virá, que é a segunda vinda de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17, e olha só o que diz aqui na palavra. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo ele traz de uma forma que traz uma confiança para que nós estivermos confiantes no futuro propósito do Senhor. Nós sabemos que no mundo nós teremos aflição. Jesus mesmo disse isso: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós sabemos que por mais aflições que nós passemos, nós devemos ter um bom ânimo, porque nós já somos declarados mais do que vencedores. Então chegará um dia em que essa aflição, de que toda essa desordem terá um fim. E esse dia será o dia do Senhor, onde nós vamos para um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, não haverá mais aflições desse mundo. E é sobre essa confiança que nós devemos ter, de que este dia chegará, onde nós viveremos o romper da alvorada. Nós devemos ter fé nesse Jesus, que um dia colocará fim a toda essa desordem. E isso é uma garantia para nós. Enquanto ainda estava em Corinto, logo após escrever a primeira carta, Paulo recebeu mais notícias sobre a situação da igreja em Tessalônica. Os tessalonicenses haviam recebido uma carta fraudulenta dizendo que a segunda vinda de Jesus já tinha acontecido, e isso gerou uma ansiedade nas pessoas. Então Paulo, acompanhado de Silas e Timóteo, escreve uma segunda carta para trazer instruções a fim de corrigir esses equívocos. No primeiro capítulo da segunda carta a Tessalonicenses, podemos ver sobre a justiça de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, podemos notar que a justiça de Deus, através de julgamentos, foram sendo feitas, como, por exemplo, o Êxodo, a saída do povo hebreu do Egito. Nós vemos aqui que os egípcios eles foram submetidos a 10 pragas e depois foram jogados no Mar Vermelho. E na Babilônia, depois do exílio, aquele reinado foi todo destruído. Então todos aqueles que estão perto do Senhor podem experimentar a sua justiça, bondade e misericórdia. E esses julgamentos que o Senhor realiza em prol do seu povo é para que possamos experimentar um livramento em nossas vidas. Deus, Ele é todo feito de justiça, misericórdia e bondade. Mas só pode experimentar de tudo isso aqueles que estão perto dEle. Porque quando nós estamos perto do Senhor, nós podemos conhecê-lo. Mas todos aqueles que estão afastados da presença do Senhor, que estão longe do Senhor, não conseguem experimentar toda essa bondade, toda a misericórdia e toda a justiça do Senhor. Porque aqueles que estão afastados, eles não conhecem a Deus. Nós não conseguimos ter um relacionamento e intimidade, porque é assim que nós conhecemos ao Senhor, quando nós temos relacionamento e intimidade. Então, aqui nós vemos nesse texto as evidências da igreja em Tessalônica, onde o Senhor ele demonstra o seu anseio de estabelecer esse relacionamento e essa intimidade, de estabelecer o seu senhorio na vida das pessoas, de que as pessoas possam notar que Ele é o grande Salvador, aquele que age com justiça e igualdade. Paulo, aqui no capítulo 2, ele chama aos Tessalonicenses a uma atenção em relação ao tipo de ensino que eles estavam seguindo.
Paulo, ele sempre traz a memória daquelas pessoas que a forma como eles vão passar pelas aflições e pelas perseguições é a partir do ensino que eles tiveram. Vamos pensar que muitas vezes em nossa caminhada nós vamos viver momentos agitados. É como se fosse um barco no meio de uma tempestade. O barco é como se fosse a igreja, como se fossem as nossas vidas. E como que o barco ele consegue, como que nós conseguimos atravessar por meio desse caminho? Através de uma corda de segurança. Nós conseguimos permanecer firmes, nós conseguimos nos segurar, não é mesmo? E qual que é a nossa corda de segurança mediante as agitações do meio do nosso caminho? É o ensino. Tudo aquilo que nós como igreja temos aprendido através do nosso plano de leitura, através das nossas quartas de ensino, você pode ter certeza que nada vai abalar isso tudo que você tem aprendido através da leitura da palavra do Senhor e através dos ensinamentos. E são esses ensinamentos que vão fazer com que você permaneça firme. Porque quando você estiver passando por aflições, quando você estiver passando por agitações, por tormentas, você consegue declarar a palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra ela tem poder. Então, quando eu declaro a palavra do Senhor, nas situações que eu estiver passando, eu consigo declarar poder, eu consigo liberar, eu consigo profetizar. Então, assim como Paulo disse para aquela igreja, eu quero dizer hoje para você, não abandone os ensinamentos, não deixe de ler a palavra do Senhor. Não se esqueça daquilo que você tem aprendido na nossa igreja, aquilo que você tem aprendido lendo a palavra do Senhor. Sabe, agarre nesse cordão de segurança, porque no momento da sua aflição, no momento da sua angústia, basta você lembrar das pregações, das palavras liberadas e daquilo que nós temos aprendido. Você declara, porque isso te dará força, te dará ânimo para passar por tudo isso. No último capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses, nós vemos que Paulo ele está firmemente comprometido com a igreja. E ele enfatiza aqui a respeito do amor mútuo, o amor ágape. Aqui Paulo traz sobre a questão de nós cuidarmos um do outro. O amor mútuo, ele não quer dizer apenas de eu agir com bondade, de eu demonstrar amor, mas também de eu cuidar do meu próximo. E uma das coisas que Paulo traz aqui a respeito do cuidado é através do nosso trabalho. Aquilo que eu realizo no meu trabalho, aquilo que eu realizo nos meus afazeres, eu também ajudo o outro. Aqui Paulo fala a respeito da ociosidade, aqueles que ficam ociosos. Nós vemos até uma advertência de Paulo àquela igreja de Tessalônica, porque tinha muitas pessoas que tinham parado de fazer, que tinham parado seus afazeres esperando a vinda do Senhor. Nós devemos sim esperar com grande expectativa a segunda vinda do Senhor. Nós devemos esperar com grande expectativa esse grande dia que chegará. Mas nós não devemos ficar parados. É aí que nós precisamos trabalhar. Porque quando nós trabalhamos, quando nós fazemos, nós não sobrecarregamos ninguém, porque nós estamos agindo e nós estamos cuidando um do outro. E Paulo vem trazer sobre essa palavra, sobre esse amor mútuo. E ele também enfatiza, afaste-se das pessoas que estão ociosas. E nós podemos concluir a partir dessas duas cartas que Paulo ele traz um encorajamento para nós enquanto igreja, de que somente Jesus tem a chave do futuro. O nosso futuro pertence ao Senhor. E nós devemos ficar confiantes de que um dia o nosso Jesus irá voltar para nos levar para morar com Ele. Onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais aflições. Se você está aí ansioso por esse dia, coloque um amém aqui nos comentários. De que nós esperamos com grandes expectativas a vinda do Senhor. E olhe, não fique parado. Faça, trabalhe, procure agir com amor mútuo, para que assim nós, como corpo de Cristo, podemos nos unir cada vez mais e possamos sentir esse derramado favor do Senhor em nossas vidas. Amém?